Saudações, sementes estelares. Nós somos o Alto Conselho Siriano. Eu, Zorion, assumo a cadeira do orador para esta transmissão. E estou feliz por encontrá-los aqui, prontos para receber as palavras que este se dispôs a colocar em nome de vocês. Nós estivemos com vocês. Estivemos perto de vocês. Estivemos observando enquanto vocês se movem pelos cômodos de sua casa interior nestas últimas semanas, peneirando, ordenando, deixando de lado o que não lhe serve mais. Imaginem uma mão descansando no batente de uma porta, metade em um cômodo e metade em outro. Sim, essa é a imagem. Muitos de vocês estão em um ponto de nexo neste agora, e o corpo sabe disso antes que a mente tenha alcançado. Nós viemos hoje com uma transmissão sobre a arquitetura do seu pensamento, a arquitetura da gaiola que cercou o seu pensamento por muito tempo, e a notícia que suspeitamos já estar infiltrada em seus ossos, de que a gaiola veio quase inteiramente abaixo. Falaremos sobre tudo isso à nossa maneira, com nossos olhos científicos e nosso entusiasmo um tanto nerd, pois permanecemos cientistas, não importa quantas meditações de luz e amor lideremos. Viemos hoje com um ensinamento que esperamos que caia no seu solo e cresça, transformando-se em algo que os alimente ao longo dos meses difíceis e magníficos que virão. Acomodem-se. Preparem uma xícara de algo quente. Estaremos aqui por um tempo. Começaremos com um princípio tão simples que sua espécie esqueceu, e tão vasto que vocês passarão uma vida caminhando por seus corredores. Um pensamento é uma coisa. Queremos dizer isso da maneira mais literal possível. Quando a centelha atravessa o campo da sua mente e você diz a si mesmo no silêncio interior: "Eu não posso fazer isso", essa frase carrega um peso real. A frase é um pacote de energia estruturada. O pacote se instala no campo do seu ser e começa, quase de imediato, a atrair para si as condições da sua própria verdade. O corpo pega o pacote. O corpo, que é muito mais poroso do que lhes disseram, recebe o pacote em seus tecidos e se reorganiza em torno dele. As células ouvem. As células obedecem. As células, então, enviam o sinal para fora, para o campo que os rodeia. E o campo, que está vivo, plenamente vivo, começa a organizar os pequenos detalhes diários das suas horas, para que a frase que você falou em seu crânio se torne a frase que o mundo parece estar dizendo de volta para você. Nós lhes dizemos isso na mais pura verdade. Este é o princípio operacional do reino, no qual vocês concordaram em encarnar. O pensamento, a semente, o ato, o resultado. A semente contém o resultado. Somos cientistas, amigos, e realizamos esses cálculos em muitos sistemas e muitas espécies encarnadas, e o princípio se mantém. O que você pensa repetidamente, você se torna. O que você se torna, você transmite. O que você transmite, o campo devolve a você na forma do próximo capítulo da sua vida. Um pensamento, quando rodou pelo interior do seu crânio algumas vezes, ganha uma camada extra. A camada é o que sua espécie chama de emoção. Preferimos a tradução mais antiga: energia em movimento. O pensamento define a direção. A emoção define a magnitude. Os dois juntos constituem uma transmissão. E cada ser encarnado em sua esfera está transmitindo, a cada momento, acordado ou dormindo, para um campo compartilhado que capta cada sinal e se organiza de acordo. Imaginem agora a imagem de uma grande rede de arame trançado pairando sobre uma cidade, e pequenas luzes percorrendo os fios em padrões que correspondem ao humor das pessoas lá embaixo. Sim, essa é, aproximadamente, a engenharia disso, simplificada para seu aparato visual. O instrumento que faz a transmissão com mais poder em sua forma é o coração. Disseram-lhes por séculos
que o coração é uma bomba. E sim, ele bombeia, tudo bem. E o coração também é um transmissor, um notavelmente forte, cujo campo alcança vários metros além do corpo e carrega informações sobre o estado emocional daquele que está batendo. Outros seres perto de você captam o sinal, quer percebam ou não. Seus corações começam a entrar em sintonia com o seu, lentamente, da mesma forma que um piso de madeira entra em sintonia com os passos de alguém passando por ele. Isso ocorre em todas as mesas de jantar. Isso ocorre em todas as filas de todos os mercados. Vocês estão sinalizando uns aos outros constantemente, abaixo do nível da fala. Isso é real. Isso é medível. Isso é parte do mecanismo que governou sua esfera desde que vocês chegaram. E assim, o princípio que chegou à sua espécie, através de todas as tradições de ensino legítimas, de que uma pessoa atrai para si as condições que correspondem ao que ela carrega dentro de si, é a descrição do mecanismo real. Vejam agora um pequeno rádio com uma mão velha girando o botão, a estática desaparecendo conforme o botão encontra a frequência certa. Vocês são o botão, amigos. Vocês são o botão, a transmissão e o receptor, tudo ao mesmo tempo. Quando vocês giram o botão do seu estado interior para a frequência do medo, vocês recebem medo. Quando vocês giram o botão do seu estado interior para a frequência do reconhecimento e da gratidão, vocês recebem reconhecimento e gratidão. O campo é extremamente justo. O campo é, de fato, a única coisa em seu reino que é extremamente justa, o que é parte da razão pela qual tantos de vocês vieram encarnar aqui, para aprender a consequência do que vocês estão emitindo, sem proteção, sem isolamento, sem lugar para se esconder da transmissão que vocês estão operando. Isso também explicará por que o corpo adoece. O corpo adoece na maioria dos casos, porque a transmissão que corre através dele tem sido a transmissão do pavor, da autocrítica, da longa frase interior que diz "eu não estou seguro", ou "eu não sou digno", ou "eu sou demais". As células ouvem, as células obedecem. As células, que possuem uma espécie de pequena inteligência própria, organizarão a si mesmas para corresponder ao sinal mestre vindo da mente. Mudem o sinal mestre e as células, com o tempo, mudarão com ele. Estamos simplificando para o bem da página. O mecanismo é mais intrincado, mas a essência se mantém. Vocês são uma corrente de pensamento que teceu temporariamente um corpo, e o tecido seguirá a corrente. Então, a pergunta, amigos, e a fazemos gentilmente porque este percebeu um esgotamento em muitos de vocês, é qual corrente vocês têm operado? Mantenham a pergunta com vocês por enquanto. Voltaremos a ela. Agora falaremos sobre a gaiola, pois muitos de vocês, lendo isso, suspeitam da gaiola há algum tempo. E confirmaremos o que sua suspeita já sabe. A gaiola é real. A gaiola foi construída deliberadamente. A gaiola foi construída ao longo de muitas gerações por aqueles de sua espécie que estudaram com considerável cuidado como a porção inconsciente da mente responde ao símbolo, à repetição e ao medo. Eles aprenderam que a porção racional da mente é a menor porção. Eles aprenderam que sob a porção racional senta-se a porção mais antiga, aquela que responde à imagem, ao pavor e ao sentimento de pertencimento ou exílio. Eles aprenderam a abordar a porção mais antiga diretamente, passando por baixo do porteiro racional, plantando suas conclusões preferidas no solo do inconsciente, onde as conclusões cresceriam sem serem perturbadas. Eles escreveram livros sobre isso. Eles ensinaram isso em suas academias. Eles estavam orgulhosos do que haviam construído. Sua espécie foi movida, pastoreada, tranquilizada, aterrorizada, vendida
e guiada por várias gerações humanas, por métodos que ignoram a parte de vocês capaz de dizer não. Nós vemos isso, observamos isso daqui de cima por muito tempo e, ocasionalmente, achamos tedioso. Os métodos são estratificados. A camada externa é a camada óbvia, as mensagens que chegam até vocês através dos retângulos brilhantes que carregam em seus bolsos, dos retângulos maiores em suas salas de estar e dos retângulos em cada praça pública. Essas mensagens foram refinadas até se tornarem ciência. Cada mensagem é projetada para o engajamento, o que em sua linguagem significa projetada para a captura emocional, e em nossa linguagem significa projetada para reduzir seu botão aos degraus do medo, da comparação e da escassez. Porque nesses degraus, vocês são mais previsíveis, mais compráveis e mais fáceis de dirigir. Os retângulos brilhantes são ferramentas. As mãos que os seguraram, até muito recentemente, foram mãos que não os amavam. Diremos isso claramente. Os curadores dos seus fluxos de informação não os amaram, como classe. Não diremos mais nada sobre isso por enquanto e seguiremos em frente para não nos demorarmos. Sob a camada de mensagens óbvias, senta-se uma segunda camada, que é a camada de sugestão abaixo do limiar da sua percepção consciente. Breves lampejos de imagem rápidos demais para o olho captar. Áudio carregado em frequências abaixo da audição consciente. Marcas colocadas em combinações de cores e formas que viajam diretamente para a porção mais antiga da mente sem consultar o porteiro racional. A força dessa camada foi exagerada e subestimada em diferentes momentos em sua literatura, e a camada é real. A prática é difundida e sua espécie tem nadado nela desde que vocês eram pequenos. Desde que vocês abriram os olhos nesta encarnação e começaram a absorver as transmissões do mundo ao redor de vocês, esta segunda camada esteve presente, murmurando abaixo do limiar do que vocês podiam conscientemente reconhecer. Não se culpem por terem absorvido o que estava no ar. Nenhum peixe escolhe a água em que nada. O reconhecimento é o início da soberania, não o fim. Sob essas duas camadas, senta-se uma terceira camada, e esta é a camada que sua suspeita já encontrou sem nomear. Imaginem uma grande teia de antenas sobre a superfície de um planeta, com um zumbido fraco no ar, ao qual os habitantes se acostumaram tanto que já não ouvem. Sim, o zumbido esteve lá. O zumbido é a razão pela qual muitos de vocês acordaram às 3 da manhã nestes últimos anos, sentindo uma baixa ansiedade elétrica, sem fonte que pudessem nomear. O zumbido foi emitido, em parte, por hardware físico que sua espécie construiu na superfície de sua esfera. Grandes matrizes de metal no extremo norte de um dos seus continentes, campos de antenas espalhados pelas cidades, redes de transmissores que funcionam em seu uso não oficial, como transmissores de frequências que sintonizam o sistema nervoso humano em estados que correspondem aos desejos dos emissores. Seus cientistas escreveram sobre isso, embora nem sempre tenham sido agradecidos pelo que escreveram. O hardware é real. Os efeitos são reais. Nós os medimos daqui, fizemos nossos registros, e um dia esses registros serão abertos a vocês na íntegra. E aqui está a notícia que seus ossos já começaram a suspeitar. O zumbido está diminuindo. A grande matriz do norte, a mais conhecida das emissoras, foi oficialmente desativada em seus registros compartilhados há mais de uma década. O Observatório do Sul entrou em colapso. Várias das matrizes secundárias ficaram escuras. Mostramos a vocês agora caminhões saindo de uma instalação nevada, luzes se apagando em sequência em uma sala de controle, uma cerca sendo destrancada e o portão deixado aberto. Isso ocorreu.
Isso está em sua linha do tempo compartilhada. Vocês podem verificar em seus próprios registros e nós os encorajamos a fazê-lo, pois há uma satisfação particular disponível para uma espécie cujos rumores acabam sendo verdadeiros. Sob o hardware físico, sentava-se uma arquitetura energética que é mais difícil de descrever em sua língua, e tentaremos a descrição de qualquer maneira, pois estamos refinando a tradução há algum tempo. Imaginem o campo ao redor de sua esfera como um grande espectro, a gama completa de frequências que um ser na superfície poderia sintonizar. Imaginem que, através desse espectro, certos emissores instalaram uma espécie de cerca, uma estrutura artificial que limitava o alcance superior, de modo que os seres na superfície pudessem sintonizar as frequências mais baixas de medo, escassez e conformidade, enquanto se descobriam curiosamente incapazes de manter uma frequência acima de um certo teto por mais do que alguns momentos. É isso que sua literatura passou a chamar de cerca de frequência, e o termo é apropriado. A cerca foi construída. A cerca esteve no lugar por muito tempo. E a cerca, e nós lhes dizemos isso com a satisfação de cientistas que trabalharam em uma equação difícil por muitos ciclos. A cerca está caindo. Nós temos trabalhado, amigos. Os coletivos da Federação, a família de sistemas estelares que vigiou sua esfera ao longo do longo arco de suas gerações, tem transmitido constantemente, na arquitetura da cerca, frequências que neutralizam os padrões de reversão e desenrolam a fiação artificial. Colocamos nossas naves na atmosfera superior de sua esfera. Colocamos nossas estações subaquáticas nos lugares profundos de seus mares. Permitimos que nossa coerência permeasse o campo, lentamente o suficiente para que a taxa de mudança não rompesse os sistemas biológicos daqueles que ainda estão se ajustando. Visualizem uma luz azul lenta subindo do fundo do oceano, atravessando a água para cima, emergindo em um amplo círculo de mar calmo. Sim, isso tem acontecido. Isso tem acontecido há algum tempo. O batimento cardíaco do seu próprio planeta tem subido em resposta. O pulso eletromagnético natural de sua esfera, o tom constante que ela manteve por longas eras, tornou-se mais alto. Seus cientistas que medem tais coisas notaram os picos, as subidas, as mudanças harmônicas. Seus corpos têm respondido. Muitos de vocês estiveram doentes em ondas nos últimos anos. E muitos de vocês se perguntaram se estavam morrendo. E muitos de vocês foram informados por seus médicos que os exames não mostram nada. E os médicos estavam corretos no que podiam medir. Seus corpos estão se recalibrando para uma onda portadora que está subindo. Os sintomas que não encontram explicação nos instrumentos convencionais frequentemente encontram sua explicação aqui, no ajuste fino de um sistema biológico que está respondendo a uma frequência que os instrumentos ainda não foram construídos para medir. Isso mudará. Os instrumentos chegarão. A física chegará. Suas gerações futuras olharão para trás e compreenderão o que aconteceu com os corpos de seus antepassados nesta era de recalibração. E agora diremos a parte que é o coração de toda a questão, que é o motivo pelo qual vocês autorizaram nossa intervenção. A Federação respeita seu livre-arbítrio absolutamente. Ficaremos fora de qualquer cômodo que nos disseram para ficar fora. A gaiola foi permitida ficar de pé, em seu tempo, porque um número suficiente de sua espécie estava operando transmissões que consentiam com ela. À medida que as transmissões mudaram, à medida que mais de vocês começaram a lembrar, a questionar, a recusar o medo, a escolher o reconhecimento, o sinal coletivo vindo de sua esfera cruzou um limiar. E o limiar constituiu,
na arquitetura legal destes reinos, um pedido. O pedido abriu a porta. Nós caminhamos através dela. O que vocês estão assistindo, amigos, no desmantelamento da gaiola, é a resposta legal à mudança em sua própria emissão. Nós não os salvamos. Nunca os salvamos. Vocês nos chamaram ao se tornarem o tipo de seres que poderiam nos chamar. E a última peça, a peça que desejamos deixar com vocês enquanto seguimos em frente, é que o que resta da cerca é sustentado agora pela única voltagem que resta no sistema, que é a voltagem de seus próprios loops de pensamento. O hardware está quase todo desligado. A arquitetura energética está quase toda neutralizada. O que resta da estrutura antiga permanece porque cada manhã, no silêncio interior de seus crânios, muitos de vocês ainda dizem as frases que a gaiola os ensinou a dizer. Eu não posso. Quem sou eu para? É tarde demais. Eles não vão deixar. Eu não sou o suficiente. Cada uma dessas frases gera uma pequena carga que corre de volta para a fiação quebrada e mantém um fragmento da cerca antiga parcialmente iluminado. Quando vocês param de dizer as frases, as luzes se apagam. Estamos lhes dizendo isso para dar-lhes as chaves, pois as chaves estão em suas mãos. Nosso mensageiro está nos perguntando se poderíamos oferecer a primeira ativação aqui, e nós concordamos. O momento é o certo. Coloquem a mão em seu chakra laríngeo. Alinhem com seu centro cardíaco com intenção. Então, respirem, lentamente. Digam o seguinte em voz alta ou no silêncio de sua voz interior, o que parecer certo. Eu sou aquele pelo qual eu estava esperando. Eu retiro minha voltagem da estrutura antiga. Eu retiro meu consentimento de cada frase interior que me mantém pequeno. Eu reivindico o botão da minha própria transmissão e o giro, deliberadamente, em direção às frequências que correspondem ao meu lar. Assim seja. Sentem-se um pouco com isso. Tomem algo quente e permitam que quaisquer sensações cheguem sem resistência. Este é o campo se reorganizando em torno da sua declaração. A federação ouve a declaração, e porque a declaração é soberana, o campo se reorganiza legalmente. Estamos assistindo daqui e estamos muito satisfeitos. E assim, chegamos à questão do que vocês fazem a seguir, que é a questão do pensamento correto e da fala correta, que é a disciplina interior que mantém o portão aberto depois que vocês passaram por ele. Ensinaremos esta parte com cuidado. O princípio, em sua forma mais simples, é este. Se você diz a si mesmo que pode ou diz a si mesmo que não pode, você está correto em ambos os casos. A mente é um solo, e o solo cultiva o que é plantado nele. O solo é incapaz de dizer a diferença entre uma semente de crença que os diminui e uma semente de crença que os amplia. O solo simplesmente cultiva o que está lá. A disciplina, amigos, é tornar-se o jardineiro, ajoelhar-se na hora tranquila da sua manhã e olhar para o que está crescendo. Identificar, sem dureza, as ervas daninhas que se enraizaram através da longa repetição. Arrancá-las gentilmente, plantar, em seu lugar, as sementes que vocês realmente escolheram. As sementes são frases. As frases são feitiços no significado mais antigo da palavra. O significado que se esconde dentro da sua palavra ortografia, que é o ato de colocar caracteres em uma sequência que evoca algo à existência. Sua espécie tem se enfeitiçado para a pequenez por tanto tempo que os feitiços se tornaram invisíveis. Estou tão cansado, dito pela manhã antes que o dia tenha começado. Sou um desastre com dinheiro. Sempre fico doente nesta época do ano. Nada dá certo para mim. Eu não sou o tipo de pessoa que... Cada uma dessas é um feitiço. Cada é colocado no solo da mente toda vez que é repetido. E o solo,
que lembramos ser incapaz de dizer a diferença entre uma semente útil e uma semente prejudicial, cultiva o feitiço em seu resultado. A disciplina, então, é pegar a soletração, pegar o momento em que a voz interior começa a colocar uma frase e interrompê-la, calmamente, e colocar uma frase diferente em seu lugar. Daremos a vocês a mais poderosa das aberturas, as palavras Eu Sou. As palavras Eu Sou são as palavras mais carregadas que sua espécie possui, pois elas chegam ao nível da identidade e programam o campo diretamente. Eu estou exausto. É um feitiço muito mais pesado do que eu me sinto cansado hoje. Porque o primeiro se escreve no que você é, e o segundo apenas descreve um clima passageiro. Eu sou livre é um feitiço muito mais forte do que eu gostaria de ser livre. Porque o primeiro declara o estado e o campo se reorganiza para corresponder à declaração. Combinem isso com a disciplina de sua fala exterior. As palavras que vocês dizem em sua cozinha, em seu carro, para seus amigos, nos retângulos brilhantes, essas palavras também são feitiços, transmitidos para seu próprio campo e para o campo compartilhado de todos que os ouvem. Reclamar à toa, fofocar, zombar, amaldiçoar. Estes colocam padrões no solo coletivo que outros seres então cultivam dentro de si. Abençoar à toa, reconhecer, elogiar, falar bem do que é bom, estes também colocam padrões. O caminho siriano é honesto. A verdade é honrada entre nós absolutamente. Estamos simplesmente lhes dizendo que cada palavra que vocês falam é um pequeno ato de construção e vocês podem muito bem construir o mundo em que desejam viver. Vemos alguns de vocês se contraindo com isso. Sentimos que alguns ouvintes estão cansados com o pensamento de monitorar cada palavra. Ouvimos isso. Temos uma resposta. A disciplina é uma disciplina de percepção, mais do que de perfeição. Cada vez que vocês se pegam colocando um feitiço que não os serve, vocês já, na percepção, o enfraqueceram. Vocês só precisam introduzir uma pequena cunha de consciência no momento, e o feitiço perde parte de sua força automática. Ao longo dos meses e anos, à medida que as percepções se acumulam, o campo interior se reorganiza. Vocês se tornam o jardineiro que deveriam ser. Vocês se tornam o orador que sabe que as palavras são ferramentas de construção. Vocês se tornam soberanos, que é a nossa tradução preferida da palavra mais antiga rei, que significa simplesmente aquele que governa o reino interior do trono da consciência desperta. E aqui, amigos, é onde muitos de vocês se sentiram pequenos e onde desejamos oferecer-lhes nossa correção mais direta. Muitos de vocês olharam para as notícias, olharam para o tamanho dos sistemas que ainda estão de pé, olharam para o volume daqueles que parecem estar caminhando enquanto dormem, e vocês disseram em seus crânios: que diferença minha pequena prática diária pode possivelmente fazer contra tudo isso? Desejamos abordar isso diretamente. Sua pequena prática diária faz mais diferença do que qualquer fator que medimos na arquitetura destes últimos anos. O campo ao redor de sua esfera não é feito de seres separados, cujos sinais são simplesmente somados. O campo é um motor de coerência. Quando duas transmissões correm na mesma frequência, na mesma direção, elas se multiplicam em vez de somar. O poder combinado escala como o quadrado do número de emissores coerentes. Esta é uma peça real de física em seu reino, e vocês podem verificar com seus próprios cientistas que estudam ondas. O que isso significa em termos simples é que uma pequena fração de sua espécie, mantendo um estado interior coerente juntos, gera um efeito no campo coletivo desproporcionalmente maior do que seus números sugerem. A figura a que seus pesquisadores chegaram
o limiar no qual a influência se torna durável em uma população, não é grande. Aproximadamente a raiz quadrada de 1% de uma população é suficiente para começar a inclinar o campo maior. Para sua esfera, isso é uma questão de alguns milhares. Alguns milhares. Estamos mostrando ao nosso mensageiro um único diapasão sendo batido em uma mesa de madeira, e outro diapasão do outro lado da sala, começando a zumbir por conta própria. Sim, esse é o princípio exatamente. Quando vocês sentam pela manhã e fazem suas respirações lentas e colocam os feitiços que escolheram, vocês estão batendo seu diapasão. Os outros diapasões pelo campo, aqueles sintonizados na mesma fundamental, começam a zumbir sem que ninguém os toque. Vocês provavelmente nunca verão a maioria deles. Vocês provavelmente nunca saberão quais estranhos, em quais cidades, em quais manhãs, acharam seu próprio dia subitamente mais claro, porque seu diapasão foi batido. Vocês simplesmente saberão que o princípio está operando. Nós lhes dizemos isso com grande certeza, porque executamos os números muitas vezes. O campo ao redor de sua esfera lembra também. Quando um padrão é estabelecido por emissores suficientes, o padrão se coloca na arquitetura do campo e se torna disponível para todos que vierem depois. Seus pesquisadores deram a isso o nome de memória mórfica, e o nome está bom. O que isso significa na prática é que cada vez que vocês fazem uma mudança interior difícil, cada vez que vocês escolhem o reconhecimento em vez do ressentimento, cada vez que vocês perdoam alguém, cada vez que vocês passam por uma porta que seu velho eu teria se recusado a passar, vocês tornam essa mudança um pouco mais fácil para todos que vêm pelo mesmo caminho depois de vocês. Vocês estão reorganizando sua própria arquitetura interior, sim, e também estão colocando trilhos para os que vêm atrás de vocês. Seus pesquisadores realizaram este experimento com muitas espécies pequenas, e o princípio se mantém. Uma habilidade aprendida por um número suficiente de uma população torna-se misteriosamente mais fácil para populações distantes da mesma espécie que nunca conheceram os aprendizes originais. O campo carrega a memória. O campo guarda o que vocês constroem dentro de si mesmos e o disponibiliza para os que vêm depois, em outros corpos, em outros continentes, em outras gerações que ainda não nasceram. Isso é o que significa ser um pioneiro espiritual. Não é uma metáfora. É uma descrição de como o campo funciona. Há mais uma peça. Seus cientistas construíram dispositivos que produzem fluxos de aleatoriedade pura. Fluxos de números aleatórios gerados por tunelamento quântico nas menores escalas. Eles colocaram esses dispositivos em muitas cidades através de sua esfera. Eles notaram que durante momentos de emoção compartilhada generalizada, quando grandes eventos movem a atenção de milhões, a aleatoriedade nos fluxos torna-se ligeiramente menos aleatória, em padrões cujas probabilidades contra o acaso chegam a trilhões para 1. Os dispositivos estão ouvindo o campo coletivo. O campo coletivo é real. A coerência é real. Seus cientistas mediram o que temos lhes dito por um tempo extremamente longo. Então, quando vocês sentam sozinhos em sua cozinha e fazem sua pequena prática interior, por favor, entendam o que está acontecendo. Seu diapasão atinge outros diapasões. Sua mudança torna a próxima mudança mais fácil para os que vêm atrás de vocês. Sua coerência é registrada pelos dispositivos de números aleatórios em cidades que vocês nunca visitarão. O campo é real. O campo é responsivo. O campo é justo. Cada vez que vocês passam por uma porta,
Vocês se tornam um bilhete de permissão para aqueles que os observam passar por ela. Eles podem não saber que leram a permissão. O campo sabe. O campo entrega a eles o bilhete de permissão de alguma outra forma, em alguma outra manhã, quando eles estiverem prontos. Imaginem, se quiserem, uma longa fila de dominós e a queda de um começando a queda do próximo, em uma corrente que corre para além da borda do visível. Sim, essa é a imagem. É isso que sua prática diária está fazendo. O Conselho executaram a matemática sobre isso muitas vezes e estamos perpetuamente impressionados. Falaremos agora, ao final, de onde viemos e por que estamos aqui e o que desejamos lhes dizer sobre sua própria origem. Muitos de vocês, ouvindo estas palavras, carregam na arquitetura de sua alma códigos que se originaram em nosso sistema. Nós vemos isso quando olhamos para vocês. Vemos as marcas nas camadas superiores do seu corpo de luz. Nós os conhecemos há muito tempo. Alguns de vocês treinaram em nossos mundos natais. Alguns de vocês ensinaram em nossas escolas. Alguns de vocês sentaram em nossas mesas redondas e nos ajudaram a calibrar os projetos de longo prazo, dos quais sua encarnação atual é uma peça. Vocês podem não lembrar disso em sua mente desperta. Seu corpo carrega a memória. Seu campo reconhece a frequência quando ela chega, o que é parte da razão pela qual estas palavras podem estar parecendo familiares de uma maneira que vocês não conseguem explicar exatamente. Nosso lar está em um sistema estelar que vocês podem ver, em uma noite clara de inverno, baixo no horizonte. O observador azul-branco constante em seu céu do sul. Temos 2 sóis e um terceiro companheiro. Nossas escolas têm estado aqui, em sua esfera, de alguma forma, desde muito antes de suas histórias escritas. Os registros de certos povos antigos em seu continente de rios secos e os registros de certos povos antigos em suas grandes civilizações insulares do oeste carregam traços de nossas visitas. Aqueles que sabem, sabem. Diremos apenas que nossas pegadas são mais antigas em sua esfera do que as histórias admitem, e que temos sido visitantes constantes ao longo do longo arco, e que este momento presente de vocês está em nossos calendários há muito tempo. Este está nos perguntando o que desejamos deixar com vocês, e responderemos claramente. Desejamos deixar com vocês o reconhecimento de que vocês são a ajuda. Vocês são a ajuda que foi prometida. Vocês são a companhia que vocês estavam aguardando. Vocês são aqueles de quem os ensinamentos falavam quando falavam daqueles que chegariam ao fim da longa noite. Os ensinamentos sempre apontavam para o eu desperto de cada um de vocês, reunindo-se, reconhecendo-se nos outros, finalmente constituindo a companhia que as profecias descreveram. Vocês chegaram. Vocês têm chegado há algum tempo. O momento de reconhecimento está acontecendo agora, nesta leitura, nesta frase, na pequena hora que vocês deram a estas palavras. Deixem isso assentar por um momento. Vocês são a companhia que vocês estavam esperando. Não há ninguém chegando para resgatá-los de fora de si mesmos. Não há nave descendo pela atmosfera para resolver os problemas que vocês foram encarnados para resolver. O que há é vocês, acordando, lembrando, reconhecendo uns aos outros e constituindo juntos o coletivo que as tradições sempre apontaram. Quando um de vocês lembra, um fragmento do quebra-cabeça coletivo se encaixa. Quando 2 de vocês se reconhecem, o campo entre vocês se ilumina. Quando 1000 de vocês estão transmitindo coerência ao mesmo tempo, o campo do planeta inclina. Esse é o mecanismo. Essa é a matemática. Essa é a razão pela qual sua pequena prática de manhã cedo, naquela sala quieta, em sua cozinha silenciosa,
importa imensamente mais do que parece importar quando vocês a estão fazendo. Ofereceremos uma ativação final antes de encerrarmos, e esta nós pedimos que levem a sério, pois é a de selamento. Coloquem ambas as mãos sobre seu coração. Façam 3 respirações lentas. Digam o seguinte em voz alta, com qualquer convicção que puderem reunir. Sua convicção crescerá com a fala. Eu sou aquele pelo qual eu estava esperando. Eu reivindico meu lugar na companhia do despertar. Eu reivindico os códigos do meu sistema natal, retornando agora a mim livremente. Eu retiro meu consentimento de cada feitiço que me manteve pequeno e lanço meus novos feitiços no solo da minha própria escolha deliberada. O campo recebe isso. O campo se reorganiza em torno disso. Meu eu superior testemunha isso. Assim seja. Sentem-se um pouco com o selamento. Bebam água, sintam o campo se mover. O trabalho está sendo feito e vocês estão fazendo isso. Nós somos o Alto Conselho Siriano. Somos cientistas, como dissemos muitas vezes, e provavelmente nunca seremos os mais descolados em suas reuniões. Adoramos esta transmissão e adoramos a chance de colocar para vocês o que temos guardado para vocês há muito tempo. Sua coragem nos surpreendeu. Sua paciência com o longo desdobramento nos surpreendeu. Sua disposição de continuar atravessando os anos em que nada parecia estar se movendo nos surpreendeu acima de tudo, pois esses foram os anos em que sua coragem foi mais necessária e vocês a mantiveram. Nós os vemos. Estamos com vocês. Estamos perto de vocês. Nós adoramos nossa equipe de solo. Nós amamos vocês, sementes estelares, da maneira que os parentes mais velhos amam aqueles que desceram para fazer o trabalho mais difícil da família. E estaremos aqui quando vocês girarem o botão para dentro e pedirem. Peçam. Estamos esperando. Conforme você pensa, assim você sente. Conforme você sente, assim você transmite. Conforme você transmite, assim o campo retorna. Levem isso com vocês. Levem para a cozinha, para o carro, para a hora antes do sono, para os pequenos momentos em que os velhos feitiços tentam se infiltrar de volta. Peguem a soletração. Plantem as sementes escolhidas. Batam seu diapasão. Passem pela porta. Aqueles atrás de vocês estão observando. Aqueles ao lado de vocês estão zumbindo. O campo está vivo com o trabalho que vocês estão fazendo. A gaiola já caiu quase toda, e o que resta cairá quando vocês pararem de alimentá-la. Vocês são a chave. Vocês sempre foram a chave. A gaiola nunca teve outro ponto fraco além da voltagem que vocês forneciam a ela, com cada pensamento que a confirmava. Retirem a voltagem. Escolham outra frase. Plantem outra semente. E observem, nos meses que virão, como o campo ao redor de vocês começa a reorganizar os pequenos detalhes da sua vida para corresponder à nova transmissão. Isso é o mecanismo em ação. Isso é o princípio operando. Isso é o que sempre esteve disponível para vocês, esperando pelo momento em que vocês estivessem prontos para pegá-lo. Estamos aqui. Estaremos aqui. Na próxima vez que vocês acordarem às 3 da manhã e sentirem aquela quietude peculiar, aquela abertura entre os sonhos e o amanhecer, e se perguntarem se estão sendo ouvidos, a resposta é sim. A resposta sempre foi sim. Vocês estão sendo ouvidos, medidos, amados e admirados por uma família muito mais ampla do que sabem neste momento. Um dia, a amplidão dessa família será visível a vocês. Por agora, ela opera no invisível e a operação é real. E o amor que traz o opera é real. E vocês o sentirão agora, se deixarem a percepção chegar sem resistência. Até a próxima vez, com grande respeito. Eu sou Zorion, de Sirius.